podemos assentar. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Amados e queridos irmãos, estaremos continuando hoje a mensagem que tem por título Verdadeiros Adoradores. Agora falaremos sobre a parte 2. Antes de adentrarmos na parte 2, quero fazer um breve resumo da parte 1. Recordando com o pastor, a palavra verdadeiro significa em que há verdade. Verdadeiro significa em que há verdade, aquele ou aquela que fala a verdade, algo real, autêntico, que não é falso, sincero. Adorador, aquele ou aquela que rende culto ou adoração a Deus ou a outra divindade. Gostar muitíssimo de reticências, pontinho na frente, ou seja, nós gostamos, muitíssimo de Deus. Mas segundo o dicionário, gostar muitíssimo de alguma coisa pode traduzir-se por adoração. Colocar-se em segundo plano por amar excessivamente a... Então, quando você se coloca em segundo plano por amar excessivamente a Deus, no nosso caso a Deus, nós estamos adorando. Aleluia. Nós lemos o texto em que o nosso Deus, ele deixa bem claro que Deus procura pessoas que estejam dispostas a saírem da mentira. Porque hoje, quando uma pessoa, ela se diz evangélica, ela pode ser uma pessoa ainda mentirosa, não convertida. A pessoa convertida, ela é uma pessoa sincera, pessoas que estão buscando a Deus e já se libertaram da mentira. Isso, o convertido já mudou de caminho, se converteu, mudou de direção, andava numa direção errada, mudou para a direção certa. Então Deus procura pessoas que estejam dispostas a saírem da mentira, ou seja, Deus está procurando pessoas mentirosas ainda, mas com uma ressalva: pessoas que estejam dispostas a saírem da mentira. Pessoa que não era com você, como se é verdadeiro, não é comigo, é justamente com você. Deus procura pessoas que estejam dispostas a colocarem a sua palavra em prática, a falarem a verdade. Deus procura pessoas que querem ser cristãs, ou seja, seguidoras de Cristo. Pessoas que querem ser reais. Porque no mundo existem muitas pessoas falsas. E de repente, quando você chega da labuta do seu trabalho e vai para a sua casa, você que costuma meditar um pouco naquilo que você fez quando você está orando, você pode chegar a conclusões que vai deixar você admirado. Será que você não foi falso durante aquele dia em alguma situação? Jesus está procurando pessoas que querem ser verdadeiras e não falsas, pessoas que querem ser sinceras, ou seja, pessoas que querem ser sinceras. Você se lembra da primeira ministração que fiz, onde falei que na antiga Grécia vendia-se imagem de escultura, porque cada um na sua casa tinha o seu Deus representado por uma imagem de escultura, fora aqueles que andavam com a miniatura de imagem no bolso, na mão. Então, quando o artista ou o ourives ia fazer a imagem de escultura, ela saía imperfeita, ele passava a cera para cobrir a imperfeição, de forma que quando o cidadão ia comprar a imagem de escultura, ele perguntava: tem cera? Quer dizer, se tem cera, tem coisa errada escondida. O ourives falava: não tem cera. Então ele pegava a imagem. Da palavra sem cera que veio a palavra sincera. Então nós temos que ser sem cera, A única coisa que pode encobrir as suas perfeições é a maquiagem. Isso na parte física, porque na parte espiritual Deus, Ele quer tirar essas imperfeições através do seu amor. Amém.
Lá a maquiagem não consegue alcançar, a não ser o Espírito do nosso Deus. Deus está procurando pessoas que desejam confessar as suas misérias. Amados e queridos, eu procuro toda noite confessar as minhas misérias a Deus, porque me surpreendo quando na noite, quando oro, quantos erros cometi. Você deve confessar também suas misérias. As nossas hipocrisias devem ser confessadas a Deus. O que é hipocrisia? Às vezes, a hipocrisia é você fingir alguma coisa. Às vezes nós, no ambiente de trabalho, damos risada de algo que não agrada a Deus. Nós precisamos ser pessoas sinceras. Não achou graça? A piada é sem graça, não agrada a Deus? Não tem risada não. Não devemos ser hipócritas, mas pessoas sinceras, pessoas que transpareçam a palavra de Deus e o amor de Deus, o cristianismo, através das nossas ações. Aleluia! A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a mentira e todo o pecado. 1 João 9 e 10. Você não precisa abrir a sua Bíblia, são vários versículos, você vai se perder na explicação. Eu aprendi uma coisa, né? Que nós temos que nos concentrar ao máximo na casa de Deus para absorver a explicação. Vai sobrar tempo de sobra para ler a Bíblia em casa, né? Tem gente que gosta de ler a Bíblia na igreja e a Bíblia durante a semana fica fechada em casa. Não pode ser assim, né? Eu conheci um irmão em Cristo, um companheiro de evangelismo meu, que quando chegava na igreja, ele lia capítulos e versículos bíblicos que não eram os que estavam sendo pregados, mas a semana inteira a Bíblia ficava fechada. Tanto é que quando nós fomos pregar o evangelho, um rapaz que estava armado, quando ele sacou da arma e apontou para nós, ele foi o primeiro que saiu correndo. E o rapaz que estava com o revólver 38 na mão falou assim: vai ficar só ele aqui, você está correndo para mim? Eu falei: não vai não, vou pregar o evangelho para você. E a arma? Eu falei: a arma está mais poderosa aqui do meu lado. Tem Deus aqui do meu lado, você tem uma arma poderosa que essa? E aquele homem guardou a arma, então ele ouviu a palavra de Deus. Pena que ele só ouviu, né? Porque ele acabou sendo preso por um crime que ele cometeu e acabaram matando ele na cadeia. Mas naquele dia ele ouviu a palavra, guardou a arma e falou: vou ouvir a palavra, mas aquele lá não quero que venha pregar não. E o colega ficou de longe. Eu falei: não quero que ele venha aqui, a gente é fraco, mesmo imperfeito, né? Cheio de falha, então vem também. Ele foi lá e pegou o evangelho junto. Ele falou: por que você correu? Eu falei: não. Ele falou assim: não, porque eu não estou acostumado com arma, o pastor está acostumado com arma. Não, mas tudo bem, vamos pregar o evangelho. Nós fomos pregando ali e Deus fez uma obra no coração dele, pelo menos naquele dia, né? Deus fez uma obra no coração dele. Amados e queridos irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se você tiver que correr para algum lugar, corra na direção de Deus, mas não precisa correr dos teus inimigos, porque como o diácono Ismael leu, aleluia, glória a Deus, no Salmo 91, a palavra de Deus declara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então você confia, eu não confio em Deus. Amados e queridos irmãos, Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que estejam dispostas a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, conforme está escrito em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Muitas vezes, irmão, claro que nós queremos buscar as coisas que agradam a gente. As pessoas muitas vezes querem buscar as coisas que lhe agradam, né? Coisas materiais, né? Querem comprar coisas, vão ao shopping, né? Buscam nesse mundo muitas formas de serem felizes, de alcançarem a felicidade. Mas a felicidade verdadeira está no fato de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. A justiça do homem é muito falha. Você sabe disso melhor que eu. Algumas vezes a justiça da terra funciona, mas muitas das vezes não funciona. Por quê? A lei, infelizmente, em muitos casos, acaba favorecendo as pessoas que têm dinheiro, né?
Em outros casos ela funciona, a pessoa que tem dinheiro vai preso mesmo. Se o caso repercutir na mídia, né, é muito provável que a pessoa seja presa, ou não. Vai depender do juiz, do julgamento, do advogado de defesa, de acusação e de uma série de coisas. São poucos os casos em que pessoas ricas foram parar na cadeia, né? Existe, aconteceu, mas são poucos. Ou seja, você acaba tendo fome e sede de justiça. Muitas vezes você acha que a pena aplicada a determinada pessoa foi uma pena muito insignificante. E na verdade, às vezes é insignificante a pena que a justiça aplica. Mas eu tenho algo para te dizer que vem de Deus, aleluia! Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque vai ser farto. A justiça de lá não falha, irmão. Então confie, acima de tudo, na justiça de Deus, e você vai ser saciado, você vai ser bem-aventurado. Palavra do grego makarios, que significa feliz, abençoado, próspero, vencedor, vencedora. A palavra de Deus procura pessoas que o amem mais do que o seu filho aqui da terra. Deus procura pessoas que sejam capazes de amá-lo mais do que amam o seu próprio filho. Deus está procurando pessoas aqui na terra que estejam dispostas a amar mais ele do que a esposa. Deus está procurando pessoas aqui na terra que estejam dispostas a amar mais Jesus Cristo do que o marido, mais a Jesus Cristo do que a sua própria vida. Com isso, eu não estou deixando e não estou falando para você colocar, desprezar tua esposa, o teu filho. Não, ame muito. Se preciso, dê a vida pela tua esposa, e vice-versa. Esposa, dê a vida pelo seu esposo, se preciso. Mas nunca ame acima de Deus, porque senão você vai acabar ficando muitas vezes fora da comunhão com Jesus Cristo. Aleluia. A salvação é individual. Evangelho de Mateus 10:37, Jesus disse assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que eu não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que eu também não é digno de mim. Para nós nos tornarmos dignos de recebermos a salvação do Senhor e adentrarmos no seu reino, nada pode estar no caminho entre nós e o Senhor Jesus. Nada. É você e Jesus. Deus ama cada um de nós. Ele está procurando pessoas que querem ser moldadas pela sua mão. Mesmo depois que você foi batizado, eu fui batizado, você foi batizado, e você recebeu Jesus por Senhor e Salvador da sua vida, ainda assim, você precisa a cada dia ser lapidado. Eu preciso ser lapidado. Nós precisamos ser transformados a cada dia, pois o mundo em que nós vivemos tenta tirar aquilo que você recebe de Deus a cada dia na igreja. O que você está recebendo de alimento espiritual agora e que está fortalecendo a sua fé, você pode crer numa coisa: durante a semana o inimigo vai tentar tirar do teu coração, e ele vai fazer tudo que estiver ao alcance dele para que no domingo você não esteja aqui. E na quarta-feira, se você estiver livre, ele vai lutar também para que você fique na sua casa, porque dessa forma ele vai impedir você de receber várias bênçãos de Deus, porque você não estará buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Salvo, claro, aqueles que estão estudando e trabalhando. É por uma boa causa, estudar e trabalhar. Salvo aqueles que estão acamados por enfermidade, Deus não vai cobrar. Mas caso contrário, Deus vai cobrar. E eu digo para você, o teu sonho não vai se tornar realidade se você continuar colocando outras prioridades acima do reino de Deus. O que você fica fazendo nos dias de culto? Responde agora para o Espírito Santo. Você acha justo? Como eu disse e repito, trabalho, estudo, acamado por enfermidade e alguns outros motivos que Deus vai levar em consideração. Mas muitos de nós, por exemplo, eu percebi que eu não vinha nos cultos de quarta-feira. Por quê? Porque eu estava querendo agradar minha carne. Eu entrava no serviço 7 horas, 8 horas da manhã, trabalhava 12 horas, um serviço estressante, e vinha com fome para casa. Não via a hora de entrar dentro do chuveiro, mas não cabia dentro do chuveiro, tinha que ficar fora. Não
Não via a hora de tomar um banho, fazer uma refeição quentinha, porque a barriguinha do pastor vinha dando uns brados igual de leão. Aí Deus falou assim para mim: mas filho, toma um lanchinho e vai para minha casa, porque aquele que quiser vir após mim tem que carregar a sua cruz e me seguir. Você está carregando a sua cruz para a sua casa, tem que carregar a sua cruz para a minha casa. Aí eu mudei de atitude, irmão. Como eu estou sendo feliz, como eu estou sendo abençoado, como o meu espírito está se enchendo de paz, irmão. Eu deixo para entrar dentro do chuveiro mais tarde. Agora eu entro dentro do chuveiro mais tarde. É um chuveirão desse tamanho, quase 2 metros, o pastor caber dentro do chuveiro. Então agora eu deixo para entrar no chuveiro mais tarde, irmãos. E Deus tem, às vezes eu chego aqui um pouco suado, irmãos percebem, né? Mas ninguém até hoje reclamou. Graças a Deus por isso, né? A gente carrega agora um vidro de perfume e desodorante na bolsa. Mas graças a Deus, eu cheguei aqui na igreja 9 horas, 9h10, já cheguei até para pegar o amém. Mas eu vou dizer para você como eu fui abençoado. Aleluia. Eu estou falando de experiência própria, irmãos. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Nós temos que renunciar à nossa carne, irmãos. Sem renúncia, não tem como sermos abençoados, porque Deus renunciou o Filho dele por amor de nós, na cruz do Calvário. Foi o único momento que Deus teve que limitar o seu poder. Quando Jesus lá no Salmo 22, ele ora: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou Jesus. O que Jesus quis dizer com aquilo foi que Deus naquele momento limitou o seu poder, para que ele não observasse o sofrimento do filho, porque se assim ele observasse, ele mandaria os anjos e tiraria Jesus da cruz. Aleluia. Mas por amor a mim e a você, ele limitou o seu próprio poder naquele momento. Obrigado. Por isso que eu acho que ali a tradução mais correta não seria: Senhor meu Deus, por que me desamparaste? Porque Deus não desampara ninguém. Deveria ser: Deus meu, porque cobriste o teu rosto diante de mim. Eu creio que a tradução mais correta seria essa no hebraico. Naquele momento, eu creio que Deus estava confortando o seu filho através do amor, mas ele limitou a sua visão, porque Deus ele é onipotente, todo poderoso, onisciente, pode estar presente em todas as coisas, onisciente, que sabe tudo. Ele limitou a sua onisciência e a sua onipresença, mas ele continuou sendo onipotente naquele dia, por amor a mim e a você. Por isso nós temos que renunciar a nossa vida também. E Jesus Cristo também renunciou a sua vida para morrer na cruz por nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus procura pessoas que estejam dispostas a não se envergonharem da sua palavra, porque hoje eu percebi que tem pessoas que têm vergonha de se manifestar como irmãos em Cristo, quando há uma rodinha muitas vezes de pessoas não cristãs. Eu já observei que tem pessoas, até mesmo no meu trabalho, que têm vergonha de se manifestar como cristão, e nós não podemos nos envergonhar do Senhor. Deus não está se importando se a pessoa é heterossexual ou homossexual, não importa a raça da pessoa, não importa se aos teus olhos você peca muito ou peca pouco. Mesmo que você não ame a Deus e não creia nele, ele continua amando você e acreditando em você, porque o amor de Deus é de tal maneira. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo não conseguiu expressar a imensidão do amor de Deus, nem a profundidade, nem a largura, nem a altura. Por isso ele falou de tal maneira, algo que não dá para ser medido. Deus sentiu no amor dele por nós. Por isso que ele enviou seu filho, para que todo aquele que creia nele não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amados e queridos, aquela mulher que se aproximou de Jesus, aquela mulher samaritana, que era uma pessoa, uma raça, digamos assim, de um povo que era de judeu, um povo gentil.
segundo a lei de Deus dada a Moisés, o povo judeu deveria casar-se com o povo judeu, salvo se o povo gentil, que era o povo não judeu, se convertesse ao judaísmo. Então o samaritano era uma mistura do povo judeu com o povo não judeu, e muitas vezes o povo judeu não convertido, ou seja, era um jugo desigual. Você já viu um casamento de uma pessoa não convertida com uma pessoa convertida? É um jugo desigual, porque às vezes a pessoa vai querer vir para a igreja e o outro vai querer ir para a balada, certo? Às vezes uma pessoa vai querer ouvir louvor e o outro vai querer ouvir rock pauleira do mundo, e música sertaneja maliciosa. Eu não estou dizendo que músicas não cristãs sejam pecados, depende da letra, mas geralmente música sertaneja é só prostituição, adultério, aquela lá me traiu, dormiu no banco da praça, o guarda acordou, espancou, coitado. Já a mulher já tinha traído ele, ainda foi dormir no banco da praça e o guarda espancou. É só tragédia, a maioria, né? Então nós temos que ouvir louvor, preferência que fala de Deus, edificação. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu abro os olhos. Depois eu faço a minha oração e vou lá e coloco o louvor. Porque se eu falasse que colocasse louvor, não vai falar, você está mentindo, ele abre os olhos primeiro, né? Então a gente coloca o louvor, já acorda com o louvor, chega em casa, irmãos, é louvor. Antes de assistir TV, porque eu gosto muito de filme, eu vou lá louvar, eu vou fazer a minha oração. Se der tempo de assistir o filme, eu assisto. Senão, não. É um propósito que eu fiz com Deus. A minha esposa tem me fragado várias vezes lá dormindo em cima da Bíblia, orando de joelho. Mas eu durmo na Bíblia, mas vou fazer minha parte com Deus. Tem que ser assim. Agora você fala, eu estou cansado, coitado de mim, dia duro, coitadinho de mim. Aí lá vem o inimigo, você está cansado, você trabalhou tudo, toma um banho, assiste, relaxa, assiste uma televisãozinha que você vai fazer bem para você. Vai fazer muito bem. E aí você vai esfriando na fé. Aí já perdeu vontade de orar, de ler a Bíblia. Não está muito bem, eu vou ficar descansando, eu mereço um descanso. Irmãos, descansa nos braços do Senhor, a melhor coisa que tem. Às vezes que eu dormi em cima da Bíblia, foi as noites mais maravilhosas que eu tive de sono. Glória a Deus. Doeu um pouquinho, pessoas ficavam tortas, mas logo Deus curou. Dormi um pouco de mau jeito, né? Mas Deus cura, porque Ele vê que você está fazendo por Ele, né? Glória a Deus. A mulher samaritana, ela tinha uma vida espiritual vazia, além de viver uma vida conjugal derrotada. Ela não sabia onde deveria adorar a Deus, se era no templo de Jerusalém ou no templo de Samaria, porque os judeus fizeram um templo em Jerusalém e diziam assim, aqui só que Deus salva. Os samaritanos fizeram outro templo lá em Samaria e falaram, não, Deus só está aqui, e ficava aquela rixa. Um passava perto do outro e um olhava nem para cá, que ele é judeu, estou fora. O judeu passava perto do samaritano e falava, o samaritano, embora, estou fora. O samaritano passava perto do judeu e falava, aquele é orgulhoso, pensa que só ele vai ser salvo. O judeu passava perto do samaritano e desprezava, e vice-versa. Então essa mulher tinha uma dúvida no coração dela. Ela queria adorar a Deus, mas ela não sabia o que fazer. E ela estava com a vida destruída, porque ainda não havia se decidido em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas um dia Jesus passou por ali, assim como Ele está passando por aqui. Glória a Deus. A mulher tinha tido 6 relacionamentos amorosos, sendo 5 casamentos frustrados, provavelmente frustrados. E agora, ela vivia junto com um homem sem estar casada. Jesus, quando a encontrou, falou do amor de Deus para ela e disse a respeito de uma água que ela beberia e não teria mais sede. Como a coitadinha ia todo dia no poço buscar água para lavar roupa e lavar os utensílios domésticos, ela falou assim, Jesus, me dá essa água para que eu não precise ir mais a esse poço. Ela estava saturada de ir no poço, né? Obrigado, Jesus. Que quando a minha esposa abre a torneira de casa, o antes falou na última pregação, tem água que sai da torneira. E aí as irmãs acham que a vida é dura, né? Abre a torneira e já sai a água. Imagina a coitadinha da samaritana, todo dia, né, com o baldinho lá, levando para lavar a roupa suja, mal voltava, a água já tinha acabado. E você pensa que os homens iam buscar água no poço? Não ia não, viu? As mulheres, tadinha, eram como quase escravas ali. Só os homens de Deus que tratavam mais ou menos, não eram todos não. É os que eram convertidos, viu?
Porque aqueles que não eram convertidos, quando a mulher ficava mais ou menos já com a idade avançada, não via a hora de fazer a carta de repúdio, para pegar uma mais nova. É bíblico, está lá em Mateus 15, né? Mateus 19 também. Amados e queridos, aquela mulher, ela pediu para Jesus daquela água, mas a água que Jesus estava falando era da palavra de Deus, que quando adentra na nossa alma, mata aquela sede espiritual que nós temos, e nós encontramos aquele vazio preenchido pela palavra de Deus. E aquela água que é a palavra de Deus que sacia a nossa alma, quando nós abrimos a boca para falar do amor de Deus para as outras pessoas, é como se fosse uma fonte de água viva que corre do nosso interior para fora e sacia a vida daquela pessoa. Era dessa água que Jesus falava. Mas em todo caso, aquela mulher começou a se interessar pela ministração, e Jesus disse assim para ela: vai lá e chama o teu marido e vem aqui. Aquela mulher falou assim: eu não tenho marido. Jesus falou assim: eu sei que você não tem, que você já teve 5 maridos e agora está com você, não é teu marido. Aí vem a pergunta que não cala: você deve viver uma vida conjugal quando você se casa. A vida conjugal fora do casamento não agrada a Deus. Quando eu digo vida conjugal, é relacionamento sexual antes do casamento. Os nossos jovens, os nossos adultos devem se lembrar dessa palavra, que Deus preza muito a castidade. A palavra castidade é uma palavra muito usada pela teologia católica, mas que eu tiro o chapéu para essa palavra, porque ela deve ser aplicada não só no catolicismo, mas também na igreja evangélica, na igreja cristã. Porque a santidade deve estar andando conosco, porque nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. E Deus quer habitar em lugar consagrado a Ele. E é por isso que Ele quer nos lapidar a cada dia. A mulher admitiu e falou assim: veja que tu és profeta. E Jesus falou assim para ela, para aquela mulher, quando olhou para ela, que ela poderia ter a vida mudada com a água da vida. Quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus não olhou para julgar ela por causa da vida que ela estava vivendo. Não. Quando Jesus olhou para ela, Jesus não viu nela o pecado, mas Jesus viu a sinceridade no coração dela, porque ela admitiu que realmente Jesus estava certo. Às vezes Deus manda um pastor revelar algo para nós e nós não concordamos, mas depois acabamos concordando. Vale também para Deus. Mas aquela mulher de imediato ela aceitou e disse: realmente, vejo que tu és profeta. Quando Jesus olhou para aquela mulher, ele viu sinceridade, ele viu bondade, ele viu desejo sincero de adorar a Deus e mudar de vida. Quando Jesus olha para você, quando Ele olha para mim, Ele não olha os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas desgraças, mas Ele olha assim as nossas qualidades, assim como Ele fez com aquela mulher. E é por isso que Ele não descarta nunca você do seu reino. É por isso que no Evangelho de João 6,37 Ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Ele ama-nos com as nossas imperfeições e pecados, e Ele olha para nós e vê em nós qualidades, mas Ele quer que nós mudemos de vida, Ele quer que nós nos santifiquemos, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, Ele quer que nós desenvolvemos-nos espiritualmente. Não é possível que daqui a 5 anos nós vamos estar com a mesma mentalidade cristã que estamos hoje. Não é possível que daqui a 3 anos nós vamos estar andando da mesma forma que estamos andando agora e que nada tenha mudado em nossa vida. Algo tem que mudar. Isso é prova de que Deus está nos lapidando. E quando Deus olha para você agora, minha irmã, Ele não olha os teus pecados, Ele olha as tuas qualidades. Ezequiel 18:23 diz o Senhor: desejaria eu de qualquer forma a morte do pecador? Ele faz uma pergunta. Claro que não. Eu não desejo a morte de ninguém. Antes desejo que a pessoa se converta e viva. Aleluia. O que é se converter? Mudar de direção. Quando você vai tirar a sua habilitação
Você estuda as placas de trânsito, as placas de conversões, permitidas e não permitidas. E você sabe então que como fazer uma conversão é mudar de direção. Se eu sou convertido, eu mudei de direção. Outrora andava nas trevas, agora eu tenho que andar na luz. E isso acontece com você também. E não é só um dia, é todos os dias. Todos os dias eu vou meditar na palavra de Deus e vou pedir a Deus para que no outro dia eu seja uma pessoa melhor, porque sou imperfeito. E vou me converter todos os dias. Vou mudar de direção todos os dias. Se você olhar para a minha vida daqui 5 anos e eu tiver com os mesmos erros de 5 anos atrás, é porque eu não estou me convertendo. Eu estacionei. E o perigo do cristão é estacionar-se. O perigo é você achar que está tudo bem. Jesus falou para a mulher samaritana que Deus estava procurando verdadeiros adoradores. E que não importava o lugar da adoração, se a adoração fosse verdadeira. Jesus quis dizer com isso que ele podia ser adorado em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E com isso muitas pessoas entendem que a igreja não é importante. Presta atenção. Jesus falou que eu posso adorá-lo em qualquer lugar. Sim, você pode adorá-lo na sua casa, mas você precisa da igreja. Por quê, pastor? Porque aqui você une a sua fé com as de outras pessoas e se fortalece. Fora da igreja, você é como um gravetinho. Quando você estiver fazendo churrasco na sua casa, tira uma brasa e coloca separado. O que vai acontecer? As outras vão ficar acesas e a que você tirou vai apagar. Pega um palitinho de fósforo e quebra. Você consegue quebrar um palitinho de fósforo? Quem não consegue aqui, levante a mão que eu vou ter que chamar o médico. Todo mundo consegue. Mas se você pegar a caixa inteira, você consegue? Se você perder os cultos da igreja, o diabo vai quebrar sua vida espiritual. Só com um toquinho do dedo dele, que você não vai estar alimentado. Vai relar o dedinho, você já quebra. A Bíblia fala que o diabo anda em redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 de Pedro 5,8. Mas quem está fora da igreja não precisa nem do leão, vai o gatinho, vai miau. O diabo não vai em forma de leão, ele manda um espírito mais inferior. Ele manda o gatinho vai miau, e a vida do irmão quebra. Por quê? Fora da comunhão. E a igreja é tão importante porque o Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram para ir na casa do Senhor. Ele ficou feliz de ser convidado. Imagina quando chegou na igreja. Jesus ele falou em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecem contra aqueles que estão na sua casa. Porta do inferno só vai ficar aberta na vida daquele, irmão, que perde comunhão. Naquele que está na casa de Deus, a porta do inferno não vai prevalecer. Não para por aí. Quero continuar falando da importância da igreja. Atos 5:42. Todos os dias Deus acrescentava na igreja aqueles que haviam de ser salvos. Atos 2:47 também fala isso. Então a casa de Deus é importante para que nós cresçamos, sejamos fortes e edificados. Pode perceber, quando você não vem na casa de Deus, a sua semana não é a mesma. E isso muitas pessoas me disseram. E eu quero parabenizar a irmã Eva. Por quê? No dia que Deus falou com ela, ela manifestou: pastor, eu não estou entendendo. E eu falei: é assim, assim, assim. E eu pedi perdão para ela se eu não conseguir explicar. E ela pediu perdão para mim na mesma hora. E ela aceitou a palavra de Deus, ela viu a importância da casa de Deus, não perdeu mais nenhum. Então eu quero que as palmas sejam dadas a Jesus por essa vida. Ela entendeu o que Deus tinha para ela. Às vezes é difícil entender, irmãos, o que Deus tem para nós. É difícil entender às vezes. Quem já teve dificuldade de entender o que Deus está falando, levante a mão. Quem já teve? Todo mundo tem. Graças a Deus ela se manifestou, porque senão ela estaria em dúvida até hoje e nunca mais viria para a igreja. Deus procura pessoas, irmãos, que estejam dispostas e sejam ousadas de fazer pergunta, esclarecer suas dúvidas. Deus procura pessoas que estejam dispostas a mudarem, para se tornarem verdadeiras adoradoras. Jesus disse assim: eu não vim chamar os sãos, mas os doentes para a salvação.
E quantos de nós muitas vezes estamos doentes na nossa alma? Aleluia. Tem dia, Atenda, Senhor. Tem dia. Cada um, Senhor. que eu tenho certeza que você também se sente assim. Às vezes, como se Deus não estivesse ouvindo a tua oração. Às vezes você se sente, ou eu me sinto, como se Deus não estivesse dando atenção para nós. Porque o ser humano é assim mesmo. Ele é sujeito a altos e baixos. E é por isso que a clínica da alma deve ser frequentada, que é a igreja. E você deve lutar contra o sentimento que diz que Deus te desamparou. Você vai passar por situações, eu passarei por situações em que a nossa fé vai ser colocada à prova. E nessa hora você vai mostrar ser um verdadeiro adorador. Você já viu uma estrela brilhando durante o dia? Não, a estrela só brilha à noite. A Bíblia diz que nós somos estrelas do Senhor. Nós resplandecemos como os astros resplandecem no céu. Então é quando você passa pela escuridão que você tem que brilhar. Ah, irmão, eu vim para a igreja quando está sendo facinho eu pagar minhas contas, né? Quando não tem nenhum problema, quando o encanamento não está estourado na parede, é fácil, irmãos, né? Quando eu não estou sendo perseguido pelos inimigos, a continha está tudo sendo paga, né? Eu vou no mercado, encho 5 carrinhos, hoje é bem assim, é prosperidade. Aí está tudo bem, mas eu quero ver você ir no mercado lá e pegar as coisas com dificuldade, aí você vai ter que mostrar que você é verdadeiro adorador, que você confia em Jesus. É aí que você vai vir para a casa de Deus e falar: Jesus, eu sou um verdadeiro adorador e eu te sirvo, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por aquilo que o Senhor já me deu, a salvação. Aleluia, Deus. Verdadeiro adorador. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Quando você se sentir assim, aí que você precisa vir urgente à clínica da alma. A mulher que outrora era derrotada recebeu o Senhor Jesus por Salvador e Senhor, e saiu falando do amor de Deus a todos os seus conhecidos. Chegou no seu amante e falou: eu encontrei um profeta que me falou de coisas que estavam ocultas na minha vida. Chamou os seus vizinhos e falou: olha, eu encontrei o Messias. Mas não é o irmão Messias aqui não, é o Messias Salvador. Embora esse irmão Messias seja uma bênção, mas não pode salvar. Porque eu me refiro, ele salva, né? É Jesus de Nazaré. E ali, irmãos, aquele povo começou a chegar. E diz lá no Evangelho de João 4,39: e muitos daqueles samaritanos creram nele, não somente pela palavra da mulher, mas porque testemunharam, dizendo: agora cremos nele, não só porque você nos falou, mas porque ouvimos a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,20, Jesus fala assim através do seu servo Paulo, que escreve aos Tessalonicenses: não desprezeis as profecias. Quando um profeta falar com você, não despreze a profecia que sai da boca dele. 1 Tessalonicenses 5,20. Outra coisa, quer ser um verdadeiro adorador, não extingue o Espírito Santo. Deus mandou você falar em língua, fale em línguas. Glória a Deus. Aquela mulher foi transformada e passou a ser uma verdadeira adoradora. Ela queria ser, mas não sabia como. Jesus explicou para ela. E hoje Ele está explicando para você, para mim, para cada um de nós. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas têm que ser tiradas da sua vida. Qual foi a bagagem que você trouxe do mundo para a igreja e até hoje te acompanha? Você tem que tirar. A Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus não vai te amar, não vai deixar de te amar por causa do teu cigarro, vai continuar te amando, mas isso vai impedir você, isso pode impedir você de receber muitas bênçãos de Deus. Se você ainda tem o hábito de usar roupas sensuais, roupa sensual você tem que usar para o teu esposo na tua casa. Você tem o hábito de usar roupa sensual. Não estou pregando contra a calça comprida. Calça comprida não é pecado, né? Assim como a saia não é pecado, vai depender da calça comprida e da saia. Tem saia que é pior que calça comprida. Então você vai orar quando você for colocar sua roupa, vai perguntar a Deus, porque senão depois os homens vão mexer com você na rua e você não vai gostar. Eles mexem até você estando
andando em santidade, imagina se estiver andando com sensualidade. Sensual você tem que ser com o seu marido na sua casa, dentro da tua casa. Se sair para fora da porta, tem que já mudar de roupa, né? É isso que Deus manda. As mulheres devem se vestir com santidade e os homens também. Então, bagagem do mundo você tem que tirar da tua vida, porque senão você não vai crescer espiritualmente, e bênçãos ficarão retidas. Bênçãos ficarão retidas. Eu até hoje tenho coisas na minha vida que eu preciso mudar, já mudei muito, mas eu medito e percebo que eu preciso mudar cada vez mais. Esteja disposto a mudar comigo, porque se só eu mudar, ou se só você mudar e os pastores não mudarem, a igreja não vai para frente. Nós precisamos mudarmos juntos, a cada dia, progredirmos espiritualmente, né? Crescermos espiritualmente, desenvolvermos espiritualmente, crescermos na fé. Como está a misericórdia no teu coração? Você está sabendo perdoar? Ou você já está querendo sair e não estava ainda? Qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude? Coisas mundanas têm que ficar para trás. Ah, pastor, eu tenho vontade de fazer como Paulo. Fica sério, filho de Satanás. Paulo fez isso, se arrependeu, pediu perdão a Deus. Tinha um determinado cidadão que ficava pedindo ao apóstolo Paulo de pregar. O nome dele era Simão. Paulo pregava para o procônsul de uma determinada cidade, e aquele homem toda hora vinha interferir. Paulo olhou e falou assim: fica cego, filho do diabo, cheio de toda iniquidade e injustiça. Aquele homem ficou cego na mesma hora e saiu buscando onde ele podia. Já pensou se fosse assim hoje em dia, irmão? Você não ia perdoar quase ninguém, né? Os irmãos que são meio Pedro, né? Os irmãos que são meio Boanerges, que nem João e Tiago, já ia ter deixado uma multidão de cegos na face dessa terra. O que é aquele cego andando por aí que ia ser fácil, né? Porque da hora ia falar: o Senhor manda ficar cego. Paulo se arrependeu. A Bíblia fala que a nossa boca tem que ser para abençoar, nossa mão para abençoar. Orai por aqueles que vos perseguem e maltratam. Abençoa aqueles que vos amaldiçoa. Porque Deus faz o sol nascer na casa do injusto e do justo, faz a chuva cair na casa do justo e do injusto. E se você amar só aqueles que te amam, que diferença você vai ter daquele que não se converteu? Pastor, estão falando mal de mim, eu vou pagar na mesma moeda. Então você não vai para o céu. Porque a Bíblia fala assim: fale bem daquele que vos maldize. Tem alguém falando mal de você? Fale bem daquela pessoa. Característica do verdadeiro adorador: falar bem. Ah, pastor, mas é difícil, viu? Aqueles fulano, o bertano, o cicrano e o marciano, é difícil, pastor. Eu vou chamar marciano porque parece que veio de outro mundo, pastor. Mas ame ele, fale bem. Fale bem, né? Assim você vai vencer. Eu vou vencer se eu fizer isso. Palavra para o pastor também. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Se você quer ser um verdadeiro adorador, se você percebeu através dessa palavra que a sua vida sentimental ainda continua sendo uma vida de derrota, igual aquela mulher samaritana, eu te convido a vir aqui à frente. Hoje é noite de ceia. Eu quero chamar os obreiros e diáconos que já façam aqui uma fila da direita para a esquerda, de frente para a igreja, com o óleo de unção na mão. Pode vir o obreiro Anderson, a obreira Leidiane aqui para frente. Pode vir aqui para orar. Se você percebeu em algum momento que você não pode colocar nada ou ninguém acima de Deus, Mateus 10:37, quem ama o filho ou a filha mais do que eu não é digno de mim. Se você tem tido dificuldade para servir a Deus e alguma coisa tem te segurado na tua casa, quero que você venha também, porque Deus tem obra para fazer na sua vida. Se você quer receber oração, eu vou estar cantando um louvor. Peço para o Lucas vir aqui na frente do piano. Vou cantar um louvor que chama Tu Me Sondas.